Que eu converso agora com a Thaísis Lessa, que é advogada e especialista no setor de agronegócio, para nos ajudar a entender os impactos do tarifaço a esses produtos excluídos da isenção. Thaísis, muito bom dia, prazer falar contigo. É isso, Bom dia. começou finalmente. A gente estava aí, né, nessa tensão de vai começar com 50%, não vai, o governo brasileiro vai conseguir negociar, não vai. O que a gente viu é que não houve a negociação direta, né? Mas que sim, o governo americano recuou, como até era esperado, porque Trump recua bastante, né? Vai lá, valentão, aplica um monte de ameaças, depois volta atrás, mas também porque tem um entendimento de que empresários fizeram ali, né, todo um trabalho com o governo americano de alertar, olha, tem ali alguns produtos que são muito importantes para os Estados Unidos e basicamente o Brasil era o maior mercado que vendia para eles, né? E por isso mesmo, produtos como suco de laranja ficaram ali fora dos 50%. Mesmo assim, mesmo começando hoje, o governo brasileiro espera conseguir aí, portanto, nos próximos dias, algumas negociações para esses produtos que ainda se mantiveram na lista dos 50%, né, Thaísis? Sim, Natália, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. E sim, a melhor saída hoje é a negociação, né, entre os países de uma forma diplomática. Os Estados Unidos é um grande mercado, né, um grande comprador para o nosso país. E nós, como grandes também exportadores, temos alguns produtos que são bem interessantes para eles, como o café, o suco de laranja, que ficaram de fora dessa negociação. Porém, tem alguns produtos que permaneceram, né, como a carne bovina, cultura de corte e outros produtos que ainda estão, né, no meio dessa tarifa, mas que eu acredito que são produtos que são negociáveis. O Trump, ele é um grande negociador, faz parte da negociação, ele jogar valores acima para ser discutido e posteriormente reduzido. Inclusive, ele tem um livro falando sobre negociações e tudo o que ele está fazendo com o nosso país e com os demais é o que ele aplica, né, ensina no livro dele. Então, acredito que a melhor saída hoje é uma conversa diplomática para tentar resolver essa situação da melhor maneira possível. Isis, imagino que você tenha, né, conversado bastante, principalmente com o setor do agronegócio, com empresários, com produtores pequenos, médios e grandes, sobre, né, essas preocupações do que vem agora com esse marco de uma nova relação comercial com os Estados Unidos. E queria que você trouxesse os medos ali desses produtores e os temores, né, do agronegócio nesse momento, se já estão buscando novos mercados, quais que são as estratégias que você tem visto que esses produtores, acho que é isso, né, não só falar dos grandes, mas os pequenos e os médios que vão sofrer, geralmente são os que sofrem muito mais, né, porque os grandes conseguem dar ali algumas voltas um pouco mais rápidas, para esse futuro que já está agora, né? Finalmente chegou a partir de hoje. Sim, Natália, eu converso bastante, né, com empresários, produtores, tanto grandes quanto de pequeno porte, e os maiores pensam em sair do país e pegar os seus investimentos e investir em outro lugar, porque para os investidores, tudo isso que está acontecendo aqui no nosso país é de grande relevância e causa uma insegurança jurídica, né? Fica difícil investir dinheiro, eles investem milhões para poder rentabilizar bilhões, mas é como você falou, eles têm ainda aquela escapatória estratégica de diversificar o mercado, vender para outros países, e já os pequenos produtores, eles não têm muito essa escolha, né? Muitas das vezes eles trabalham por conta própria no campo, o dia inteiro para produzir o seu próprio negócio, sustentar a sua família. Dependem do financiamento do crédito rural, que também, com essa situação, causa instabilidade nas instituições financeiras, que por cautela aumentam as exigências, os limites do crédito rural.
e eles são totalmente dependentes desse crédito para poder conseguir produzir, pois todo o valor que eles têm agregado não tem liquidez, né? Não tem dinheiro em espécie. É tudo investido na fazenda, na produção, e sem esse crédito eles não conseguem fazer com que a produção alavanque nas suas propriedades. E é de grande preocupação isso. Thaís, eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? A gente tem falado muito sobre como vão ser essas produções, novas produções, procura de novos mercados, mas como é que ficam os produtos que já foram, né, recolhidos ou que as safras já estão aí para serem colhidas, negócios que já tinham sido feitos, empréstimos, né, que já tinham sido feitos para negócios que já estavam alinhados e que vão ter que mudar de caminho. Acho que esse finalzinho da sua fala está próximo disso. A gente fala muito sobre essa produção, mas pouco sobre como é que esse empresário vai conseguir assegurar os empregos, né, estratégias desse tipo, mais internas, de dentro das empresas. Aí também queria que você falasse do pequeno e do médio e do grande empresário. Sim, no caso, o pequeno e médio empresário, eles, como trabalham por conta própria ou têm pouca quantidade de empregados, infelizmente, a longo prazo pode acontecer o desemprego, assim como nos grandes produtores, em relação à produção, principalmente em carne, esses produtos assim que têm uma sensibilidade maior, né, de estragar, de perder o produto, vai ter uma sobrecarga aqui no mercado interno. A curto prazo a gente vai conseguir ver uma redução de preço pela quantidade de produtos aqui no mercado interno, porém a longo prazo os resultados são infelizmente muito tristes, né? Com certeza vai acontecer o desemprego em massa e fechamento de empresas. Empresas grandes provavelmente podem sair do Brasil para procurar países que tenham mais estabilidade jurídica e confiança para grandes investimentos. E acredito que hoje temos que olhar principalmente para os pequenos produtores com um olhar mais cauteloso, dar benefícios, programas de governo para auxiliá-los a enfrentar essa grande batalha que está vindo pela frente. Pois é, a gente tem aqui o número da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, de que o prejuízo pode chegar a 32 bilhões de dólares, o que equivale aqui ao real a 175 bilhões de reais nessas exportações na próxima década. Porque é isso, né, Thaíses? É um reflexo que a gente vai acompanhar por muito tempo, né? Não é uma coisa que, hoje começa o tarifaço, a gente já sabe no próximo mês tudo que vai acontecer no país. Não, porque inclusive outros mercados, né, próximos da gente, do outro lado do mundo, todo mundo está sendo tarifado. O Donald Trump tarifou 25 países, alguns já foram tarifados, né, ou melhor dizendo, o tarifaço já começou a valer lá no dia 1º de agosto, que seria a data para o nosso, mas quando o Trump aliviou para o Brasil, tirando ou colocando 700 exceções dessa lista toda das exportações brasileiras lá na semana passada, ele também empurrou o prazo para o dia 6 de agosto, para hoje. Mas a gente vê que no caso da Rússia, por exemplo, que vai ser um país muito mais taxado que o Brasil, tarifas de 100%, com as sanções secundárias, caso a Rússia não termine a guerra com a Ucrânia até o final dessa semana. Ainda tem a China, que conseguiu prorrogar o seu prazo para mais tempo, México também, enfim, tem vários países que ainda bem importantes para o nosso mercado aqui, para o nosso comércio exterior, né? Então, vão ser várias movimentações que até o final do ano essas movimentações vão se assentar, vão acontecer, começar para valer. E aí sim que os empresários vão conseguir tomar mesmo a dimensão. Até porque, né, Thaíses, também tem esse outro ponto de como o governo brasileiro vai ajudar esses empresários, né? E os estados também. A gente já vê essas discussões acontecendo
desses programas de crédito, né, de ajuda aos empresários. Então ainda tem muito chão pela frente, né, Thaísis? Sim, Natália, ainda há um grande caminho pela frente. Acredito que ainda há espaço para negociações, para conversas, né? Os Estados Unidos é um grande comprador. O nosso país tem apenas 2% produto internacional e acredito que uma boa conversa diplomática e tentar acordos com produtos que os Estados Unidos é grande comprador do Brasil seria de grande interesse, né, para o nosso país. É muito bom manter boas relações com todos os países, principalmente no âmbito comercial, né, visando essas estratégias internacionais de mercado, que a curto prazo pode ficar um pouco ainda incerta para a gente, mas a longo prazo seria de grande relevância manter uma boa relação com um país como os Estados Unidos. E também abrir um diálogo com o presidente para poder tentar alternativas e uma negociação dessa taxa para manter a mesma taxa de antes, que era 10%, que já era uma taxa difícil para o mercado, mas que ainda era considerável uma taxa pequena, e acredito que seja isso, né? Uma boa comunicação é de extrema importância para a gente. Perfeito. A gente conversou com a Thaísis Lessa, advogada, especialista no setor de agronegócio, sobre o tarifaço que já começou finalmente, né? Começou a acontecer finalmente porque estava nessa pressão e nesse vai e não vai. Agora a gente já sabe o cenário e o governo brasileiro segue tentando negociar aí diretamente com o governo americano. Thaísis, muito obrigada, viu? A gente conversa de novo numa próxima oportunidade. Obrigada, bom dia. Valeu, bom dia.